Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje vamos falar que rito quero entrar na maçonaria, ou estou na maçonaria, né? Estou dentro da maçonaria, que rito que eu devo seguir? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça já sua inscrição e fique por dentro de todos esses assuntos que orbitam a esfera da maçonaria, né? Essa temática maravilhosa. Convido você também que busca um aprofundamento, dê um passo a mais nessa questão e adquira o curso Entenda a Maçonaria, que na verdade são centenas e centenas de livros condensados numa questão só, divididos em módulos, né, e feitos em vídeos, uma fácil compreensão, dinâmica, didática, e você vai compreender passo a passo. É um produto que vai ficar permanentemente com você, né? Os vídeos você pode ver e rever, tirar as dúvidas, fala comigo, estamos tudo em casa nessa questão. Então adquira o curso Entenda a Maçonaria. E outro lance interessante também, né? Eu vou convidar, caso você tenha uma disposição a mais aí para estudo, na verdade, né? Se você gosta de pesquisar e quer estudar de fato aí algumas coisas desse universo, até da maçonaria, mas eu estou abrindo um pouco mais o leque, né, para compreender, né? Porque né, para que se entenda uma coisa, a diversidade ela é importante por conta disso, né? Você tem que fazer mais ou menos aquele lance lá, tese, antítese, síntese, filosofia, né? Então é bom na diversidade você ver o contraponto da questão, né? Ver a antítese do assunto, para fazer um cabedal de conhecimento, né? Chegar às suas conclusões. Então, por que eu estou falando isso? Porque a maçonaria também, né? É interessante você ver outras linhas de outras correntes, até, né? Para fazer uma comparação, para entender as questões dos domínios, os desenvolvimentos, etc, 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 né? Então, é um assunto um pouco mais amplo até, né? Que é mais direto a questão maçonaria, mas eu estou abrindo um pouco o leque lá na área de membros. Então, se você tem disposição, né? Torne-se um membro aqui do canal Fatos Maçônicos, e lá tem e você que é membro, né, veja os vídeos que eu deixei disponíveis lá também, e também os livros, sabe, que são interpretações ali. Eu vou colocando material para o pessoal, né, ter acesso, na verdade, né, o pessoal que é membro recebe material, né, já tem uma série de livros lá disponíveis, e também vou explicando, né, vou fazendo par e passo a questão, né. Então o lance aqui é o seguinte, na verdade, muitas pessoas, obviamente, né, que tem interesse, né, esse vídeo aqui é para quem está começando, né, quem entende a ordem, assim, quem está iniciando, e quem tem interesse de entrar na maçonaria. E é uma pergunta, parece interessante, mas sempre me fazem, né? Pô, eu sou do rito adoniramita, né? É um rito de raiz francesa, então ocorreu um desenvolvimento desse rito, né? O pessoal foi incorporando uma série de coisas, e hoje ele é trabalhado aí dentro do âmbito do Grande Oriente do Brasil, que é a potência a qual eu faço parte, né? Mas então as pessoas elas perguntam para mim, né? Pessoas muito interessadas, né? Porque você já sabe, você que me acompanha aqui, né? Como entrar para a maçonaria? É a pergunta mais feita aqui, né? Quero saber como é que eu faço para entrar para a maçonaria. Então eu tenho um vídeo lá 108, tem o link do site do GOB, Poder Central, lá se você tiver afim, faça um cadastro lá, quem sabe eles te chamam, né? Eles fazem uma triagem lá e mandam lá, a intenção é que mande para uma loja próxima do endereço que a pessoa faz o cadastro, e daí a loja vai desenvolvendo esse processo, né? Para ver se é possível que a pessoa torne-se um maçom. Então, não fazer o cadastro lá no GOB não é uma garantia, né? Mas é um formulário de intenção, né? Tem aqui no site do GOB Paraná também, se você for do Paraná. E isso é importante, né? Importante dizer, porque muitas pessoas aqui me mandam, né? Eu falo sempre, quer saber como é que entra para a maçonaria? Tem o vídeo 108, e no vídeo 108 lá eu mostro a questão da grande loja da Inglaterra, né? Como que se faz um cadastro para ser um maçom, mas obviamente, né, não vai fazer, você que é do Brasil, não faça um cadastro lá na Inglaterra, porque você não mora na Inglaterra, eles não vão nem ler o seu cadastro, entende? Então, daí eu fiz na verdade, eu demonstrei naquele vídeo que existe lá a questão da entrada na maçonaria tradicional e regular e reconhecida mundialmente, através do site lá, que é um cadastro de intenção também, né? Então, se você mora na Inglaterra, certo? Se tem disponibilidade, tá afim,
entre lá no site. Daí eu mostrei o da grande loja de Nova York, né? Então todas as grandes lojas nos Estados Unidos também, né? A grande maioria pelo menos, né? Não posso falar todas porque eu não conheço todas ali, mas a maioria já tem esses cadastros de intenção também para o pessoal que quer entrar para a fraternidade da maçonaria. E no Brasil também isso daí tá melhorando, né? Essa questão, né? Da pessoa entrar numa associação, que é a maçonaria no caso, regular e reconhecida, certo? Através de um formulário como esse, né? Como tem no site do GOB. Então, enfim, a parada é essa aí, todo mundo pergunta, foi um esclarecimento, certo? Você que me acompanha aqui, ou você que está aqui pela primeira vez, né? E dê o seu like, hein? Então, o que acontece? Uma das perguntas dessas que me fazem pô, mas eu quero seguir determinado rito. Como é que eu faço para fazer parte de uma loja? Então não é assim que funciona, a primeira coisa. A primeira coisa a partir do momento que você pode, né, que a entrada na ordem maçônica é por convite. Então, mesmo com esses cadastros que existem, né, você será convidado, né, caso passe por algumas determinadas etapas lá internas da ordem, certo? Você será convidado para bater um papo, para ver se é isso mesmo que você quer, sabe qual que são os seus objetivos, afinal de contas. Então, é para aprimorar essa conversa, né, inicial, né? Você teve uma iniciativa, ou essa iniciativa ela pode ser por parte de um conhecido, né? Você conhece um maçom, pô, vai lá e troca uma ideia com o cara, putz, eu tenho curiosidade, eu queria conhecer um pouquinho mais, sabe? Então começa desse jeito, é simples na verdade, né? Não tem uma fórmula de como essa coisa funciona, afinal de contas. É mais ou menos assim, você conversa com um conhecido teu, certo? Ou tem esse cadastro, depois as pessoas entram em contato, né? O seu conhecido lhe dá o seu patamar nisso, né? E você não sabe, na verdade, né? Muitas vezes você não sabe em que loja você vai entrar, né? Qual rito que é praticado, qual linha, né? Aqui no Brasil nós temos aí, não sei quantas lojas, mas a grande maioria, quer dizer, eu sei quantas lojas, mas enfim, a grande maioria trabalha no rito escocês antigo e aceito, né? Então é uma prática, na verdade, de origem francesa, certo? Na sua essência, né? No entanto, ela foi chancelada, assim, oficializada, né? Como rito lá em 1801, lá no Supremo Conselho de Charleston, na Carolina do Sul, certo? E depois retornou à França, né? Antes chamava-se rito de Heredon, rito de perfeição, certo? E depois de alguns graus mais, né? Porque a gente antigamente via o sistema como um todo, né? Foram agregados mais alguns graus, né? Chegando uma totalidade do sistema do rito escocês antigo e aceito em 33 graus, né? Antigamente tinha 25, né? Era o rito de Heredon, né? Tinha a parte simbólica, mas a totalidade do rito, e a gente enxergava. Hoje é diferente essa questão, né? Por exemplo, o Grande Oriente do Brasil teve um decreto de 1951, certo? Que fez a separação dos graus superiores para os graus simbólicos. Então, a maçonaria que a gente fala é sempre aprendiz, companheiro e mestre. E depois, inclusive, foi uma iniciativa lá do Supremo Conselho da Carolina do Sul que ocorresse essa separação, certo, do simbolismo, né, já colocando uma jurisdição, na verdade, do grau 4 ao grau 33. Então vamos pôr assim, é o status que eles trabalham, né, a linha que eles trabalham, o domínio que eles trabalham, né, do grau 4 ao 33. Então o que acontece, né? Existem a maçonaria dividida, grau de aprendiz, companheiro e mestre, simbolismo, como a gente chama, e os graus superiores, né? Então as pessoas, pô, mas eu quero entrar em determinado rito, né? Tem o rito escocês retificado, quero entrar no rito Shredder, quero entrar no rito brasileiro, quero entrar no rito escocês, quero entrar no rito adoniramita. Rito adoniramita, né? Muito bacana. Se você é maçom, não conhece, vai conhecer, que é muito legal, né? Muito legal, muito diferente, né? Uma prática francesa também, como eu falo, ocorreu uma série de desenvolvimentos aí nessa prática ritualística, enfim, né? E o cara que está entrando, né, que venha passar pelo processo iniciático e se tornar um irmão, ele muitas vezes não sabe qual que é o rito, né? Às vezes pergunta, o pessoal fala, não é um mistério também, não é um segredo, né? Se falar, se você entrar lá no site do GOB, que eu recomendo, né, se você tem interesse a respeito disso, até ver, lá está bem detalhado, né, quais são os ritos oficiais do GOB, e basicamente algumas outras potências regulares e reconhecidas, sem dúvida, trabalham mais ou menos, né? As grandes lojas, né, que fazem parte da CMSB
trabalham mais especificamente no rito escocês antigo e aceito de forma geral, né? Então aqui, por exemplo, no meu estado que é o Paraná, a grande loja do Paraná trabalha no rito escocês antigo e aceito, no rito Schroeder e no rito no York, né? New York, conhecido York. Ok? Então, mas existe uma série de outros ritos, né? Como lá no âmbito do Grande Oriente do Brasil, rito York, brasileiro, adoniramita, rito escocês retificado, rito Schroeder, rito moderno, pô, não podia esquecer, né? Rito moderno e o qual faltou mais um, tem mais um. Rito escocês retificado, já falei? Rito escocês antigo e aceito, opa, que é o mais praticado, né? O mais praticado. As lojas aqui no Brasil, o rito escocês quando chegou, né? Quando chegou aí no começo da formação da maçonaria, né? Veio com o Grande Oriente do Brasil veio com uma patente, né? Para trabalhar os graus que eram feitos na França e em Portugal. Então também no princípio veio, né? Começou a vir a maçonaria oficialmente começou em 1822 aqui, certo? E começaram essas práticas, né? Então começou a crescer cada vez mais, enfim, foram fazendo os ritos, mas a pessoa que está de fora, ela não tem noção, certo? Tá, mas e daí? Falou um monte de coisa, não falou nada, falou de ritos que existem, tá, e daí? Como é que fica essa história toda? Eu vou escolher? Não, você não escolhe, mas tenha em mente uma coisa, que é o suprassumo disso que eu quero te falar, que na verdade, o rito, na verdade, né? O fato é, o rito, ele não é a maçonaria, certo? É a forma que se apresenta, que a loja acaba adotando, né? Que é a questão, você veja, se você que é maçom, você sabe bem o que eu estou falando, a iniciação, ela não se modifica, independente do rito, que, claro, aspectos, mas eu estou falando da questão da iniciação em si, sabe, daquele momento especial, daquele momento, opa, mais uma notificação, coronavírus, né, coronavírus, se cuidem, aquele aspecto mais principal é ótimo, mas aquele aspecto principal, que é o momento em si da iniciação, ele pode ter outras roupagens, né? Porque o rito, na verdade, ele é o procedimento que você vai seguir a reunião, sabe? Que você vai seguir o que os irmãos que formaram aquele tipo de rito, né, acabaram desenvolvendo, assim, observando o sistema de cima para baixo, entendendo que existe tudo lá dentro, né? Foram irmãos estudiosos que desenvolveram aquele sistema, certo? Estudaram, né, muito. Os ritos que nós praticamos aí são muito antigos, né? Então, muitos estudiosos daquelas determinadas práticas ritualísticas desenvolveram, né, elementos que muitas vezes são detalhes referentes àquele determinado rito, né? Mas não esquente a cabeça, né? Se você entrar na ordem maçônica, independente, né, do rito que a loja acaba adotando, né, você é maçom do mesmo jeito. O fim e a essência da maçonaria, ela se perpetua em todas as práticas ritualísticas. Todos os meios, todos os modos, né? Na verdade. Então, não interessa a roupa de maçom que você veste, eu estou falando do rito, né? A roupa em si, mas sim o caminhar essencial, o caminhar interno, independente se é rito brasileiro, se é escocês retificado, se é rito moderno, se é rito York, se em algumas potências aí tem um Blue Lodge, né? Trabalham no rito York americano, enfim, né? Adoniramita, rito escocês antigo e aceito, isso pouco importa. Então tenha isso na cabeça, né? Os ritos pouco importam, assim, no sentido da escolha. Claro que é interessante, né, você, se tiver a possibilidade, como eu tive a grata possibilidade de estudar várias linhas, aí, ter acesso e galgar graus superiores, inclusive em 4 linhagens, né, que foi isso que eu acabei fazendo. E é legal, porque na questão da diversidade você começa a aprender bastante, né? E também recomendo você, né, que faz parte da ordem maçônica, você que é um amado irmão, faça visitas, né, dentro da medida do possível, obviamente, para conhecer as outras práticas, porque tem peculiaridades e é muito interessante, né? Porque o nosso cérebro funciona por questões de comparação. Então você vai lá, você é do rito adoniramita, como eu, por exemplo, né? Você vai fazer uma visita no rito escocês antigo e aceito, você vai ver que tem diferenças, sabe? E é interessante porque você está tão habituado com aquela tua prática, né, independente do rito, quando você vai fazer uma visita, você vê mas aquele procedimento é diferente.
que acontece? Você acaba aprendendo e fortalecendo o seu ensinamento com relação à maçonaria. Bom, nesse vídeo de hoje eu falei a respeito disso, né, das questões de escolhas, de práticas, de ritos, né, qual rito escolher, né? Então isso não existe, né? Você pode depois, claro, fazer as suas, você pode se filiar a outras lojas, tanto no simbolismo ou nos graus superiores, né? Pode fazer outras linhas, né? Isso é comum, na verdade. Então é isso, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, agradeço você ter tido a paciência de assistir até o final e espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço!